Dá licença, meu bom cristão. Se puder me conceder uma informação, eu ficarei muito lisonjeado. Por acaso o senhor sabe o paradeiro do advogado? Eu pedi a sua graça. E dizem as boas línguas, ali é homem de raça. Eu conheço o seu Elpidio, homem de grande fama. De puta e de mendigo, tudo ele resolve. Sem precisar de jagunço ou de revólver. Um homem de boa praça, o senhor parece ser. Te indico a direção sem conversa e sem demora, que o homem acabou de virar a rua animada pela bondosura. Esse menino. Licença novamente, meu senhor. Mais uma vez, eu estou aqui querendo a sua informação. Olha, eu tenho certeza que de bom grado o senhor me dirá onde está o advogado. Não se incomoda o que é sagrado. Mas, conforme o seu desagrado, quando eu terminar minha devoção, eu vou querer sua gratidão. O que um poeta pede com fervor, outro poeta lhe dará com louvor. Mesmo quando a gente não sabe, todos nós fazemos história. O dia que uma menina decide que vai usar um short mais curto e não um short mais longo, o dia que um menino negro decide que o cabelo dele vai crescer e não mantê-lo curto, está fazendo história. Mas no processo de memoramento, os dominantes conseguem impor que a sua memória seja garantida pela eternidade, enquanto outras memórias, que eu vou chamar aqui, por falta de um nome melhor, vou chamar de memórias populares, enquanto outras memórias, elas vão ser esquecidas, elas vão vão fenecer com as temporalidades. Então é extremamente importante que a gente se debruce sobre as trajetórias daquilo que a gente pode chamar das pessoas comuns, né? Daquelas cujos nomes não ficam memorizados nos nomes de ruas, não ficam memorizados em monumentos, não ficam memorizados em livros. Essas pessoas nos contam talvez o melhor da tessitura histórica, do melhor daquilo que o historiador pode ter a mão para contar. Então tem os doidos de rua, são personagens que tem aqui em Feira, tiveram aqui em Feira, tem tudo quanto é canto de pequenas cidades, toda a cidade tinha o seu doido, o chamado doido manso, que era o doido de rua, e são tratados como se parte da comunidade fizessem. O que acontece? A cidade cresce, essas personagens tendem a se marginalizar ainda mais, a morrerem, a não serem consideradas como um problema de todos. Os doidos de rua eram um problema de todos. Feira de Santana tem um trajeto muito rico desse tipo de personagem. Tem Paturi, tem um conjunto muito grande de personagens.
Eu gostaria de citar umas personagens de rua que eram, na verdade, trabalhadores de rua. Me ocorre aqui o Valdomiro, o Carlinhos, que eram engraxados de sapato. Me ocorre um vendedor, que o nome está escapando aqui, que até outro dia estava aí circulando na cidade, que eles se incorporam a paisagem imaginária da cidade. E aí eu volto à história do álbum de retratos, aí você abre assim, deixa eu dar um mergulhinho no passado, aí você abre e fala, olha rapaz, tinha esse cara aqui que ficava adivinhando sorte. Então tem os vendedores de pinga. Na verdade, a grande magia de Feira de Santana é como os pobres ressignificaram a rua, e aí eles transformam a rua no viver dele. De repente um diretor de teatro pode ter uma ideia de uma peça conversando com o cabra ali. Esses caras são, na verdade, os verdadeiros guardiões de uma cultura popular que a cidade não quer. Meu coração é só de Jesus, minha alegria. Subi na jaca mole, foi a dura que caiu. Bando de pegar panela, é a puta que pariu. Mãe, o Paturi morreu! Misericórdia, acorde aqui, filho! Manda chamar o padre, que o homem partiu dessa família! Benedita! Oh, Benedita! Um cantinho no cemitério Piedade, o Paturi reservou! Georgina, então prepara o cortejo fúnebre! Pra quê, se nem tiro ele levou? Isso porque não foi o tenente Tapioca quem atirou. Aquilo ali acerta até ponta de prego a metros de distância. Calango fica sem rabo e cobra sem chocalho. Aqui, ó, dona, nenhuma gota de sangue ele derramou. Isso morreu foi de bebo, de toda a cachaça que tomou. Meu pai, Oxalá! Na sacristia o padre não tá. Não sei se morreu de tiro, nem sei se morreu de bebo, Georgina. É melhor chamar a família e começar logo esse cortejo. E quem vai carregar o morto? Se Paturi ninguém quer carregar, como que ele nós vai enterrar? Oxi, nós faz o velório dele aqui mesmo. Georgina, corre, traz as velas. Chama toda a família. E desses eu tenho uma pena. Na tua cama e segura nas mãos de Deus. Assim tu não irás tropeçar. Tu sabes que a água ardente, mas o inferno ainda é mais quente. Segura nas mãos de Deus e vai. Manha, o Paturi mexeu. Deixa de bobagem, menina. Tu não tá vendo que o defunto morreu? Segura nas mãos de Deus. Aí ele não tá vendo não, manha. O Paturi mexeu a mão. Eu mexo a mão, o pé e o braço. Quintiliano e Valverde armaram o furdunço e eu que pago o pato, é? Tô morto não. Devolve minha pica, meu pandeiro e meu sapato. É cada um de morreu, mas eu sei a foto de vocês que morreram. Nossa Senhora! Meu pai é eterno!
homem que morre e desmorre, isso eu nunca vi. Vem cá, tu foi pro céu, pra quando chegar lá ver como é que é? Ou foi pro inferno, pro cão ver de pé, tu vê qual é que tu quer? E tu acha que assim eu lembro? Oh! Eu tava lá no sueiro, passei no baixo andou pra tomar a última. Aqui. Vi no Cine Santana ver o Flash Gordon, meu herói, em sua luta. Ouviu-se um tiro e no meio do carro eu caí e arrebentei a fuça. E aqui acordo no meu próprio velório já de perna junta. E você, forasteiro todo bacana, o que fazes nas terras de Nossa Senhora Santana? Sou forasteiro não. Minha história se mistura aos fatos e desventuras da cidade que tem Santana, como padroeira, a feira dos tropeiros e das ruas cercadas pelos aguaceiros dos olhos d'água. Quer dizer então que vem pra ser o intendente mais querido do sertão? Olha que seu Abdon e doutor Bernardino Bahia já estão nessa disputa. 2 prefeitos nós tivemos, foram anos nessa labuta pra saber quem fica como o homem da prefeitura. Não sei se já ouviu do povo uma história dos fundadores da cidade, se te guarda na memória. Ana Brandão e Domingos Barbosa há muito tempo aqui chegaram. Eram donos dessas terras, mas o governo as tomaram. Porque o casal não tinha filhos, de toda essa área se apropriaram. Mas isso é mentira e eles sabem disso. Eu sou bastardo, bisneto de crioula com o seu Domingos. Vixe, homem! Se o que tu diz é verdade, vai deixar os donos dessas terras com sangue nos olhos de tanta maldade. Imagina tu, ser dono dessas terras tudinho onde o comércio cresceu. Olha, creio que tu se meteu. A história de feira, como na maioria dos lugares, ela envolve certas falsificações. Cabe aos historiadores detectando, falar, olha, aqui não é bem assim. A primeira delas é a seguinte: o primeiro núcleo populacional de feira foi em volta do Adro, que hoje nós conhecemos como distrito de São José, né, ou de Maria Quitéria, que na oralidade a gente chama de São José. Aí, por uma briga política, inclusive envolvendo um ancestral do atual prefeito, uma briga de 2 coronéis, a cidade foi transferida. O que veio a ser a cidade foi transferido para aqui, o núcleo político, por assim dizer, foi transferido para aqui, para a nossa região. Então, essa é a primeira coisa. Nós temos a origem do povoamento naquilo que nós chamamos de Feira de Santana, é em São José e não no Distrito Sede. Mas não é apenas isso, né? Não é apenas isso. A partir daí se constrói o mito, né, em volta do casal do Domingos e da Ana. Se produz um certo mito sobre isso. Mas por que feira cresce? Né? Um fato objetivo é isso. Por que feira cresce? Em 1819, os Spix e Martius, que eram 2 naturalistas, eles passam em feira e anotam: passamos hoje pelo miserável povoado de Feira de Santana, 1819. Eles anotam isso e diz: os habitantes desse povoado nos fornecem o primeiro tipo exato de sertanejo, que eu imagino que era algo mestiço, alguma coisa assim, entre indígenas e negros e brancos, alguma coisa do tipo. Mas aí fica para minha imaginação, porque eles não descrevem o que é o tipo exato do sertanejo. Em 1819. Mas na década de 1850, o imperador Pedro II veio à feira para ver a feira de gado. Né? Ele veio para a feira atraído para ver a feira de gado. Então, nesse interregno, que no século XIX era muito pouco tempo para mudar, não era? No século XX, cidades nasceram, a própria cidade de São Paulo cresceu assombrosamente, mas no século XIX não era assim tão simples. O espaço cresceu. E cresceu por quê? Cresceu muito em função das lagoas, né, em função do comércio que começava a se articular aqui, sobretudo o comércio de animais em pé. E em função disso cresce, e o nome deriva muito dessa função de ser um espaço de troca, porque a gente costuma pensar a feira como num aspecto
puramente mercantilista, né? Não, vou comprar e vender. Não, feira é muito mais do que isso. As feiras são muito mais do que isso. A palavra feira quer dizer conclave, encontro, quer dizer socialização, né? É muito mais. Então, em função disso, a cidade cresce, o nome deriva daí. E em homenagem à Senhora Santana. O que acontece ao longo do século XX? Né? Esses dias acaba de ser defendida uma dissertação muito boa de um historiador chamado Diego Lino Silva e Silva, aqui no mestrado em História da UFES. O Diego, ele consegue detectar vários sistemas de opressão de médios e de grandes fazendeiros sobre trabalhadores pobres. O sistema de opressão quase sempre efetuado pela chave do racismo. E provoca uma pressão sobre esses trabalhadores, e esses trabalhadores acabam vindo para a cidade para viver também na cidade. E aí eu acho importante porque esses trabalhadores desenharam, de alguma forma, o que é a cidade de Feira de Santana. E eu gosto de citar 2 exemplos, eu adoro citar esses 2 exemplos, que são 2 nomes de becos que temos na cidade, o Beco do Mocó e o Beco da Esteira. O Beco do Mocó era porque ali se vendiam caças, né? Caças e pescados, né? Portanto, significava que tinha gente que conseguia desenvolver a sua vida apenas caçando e pescando. E o Beco da Esteira, a cidade era farta a região rural da cidade era farta em licuris, em ariri, que é outro tipo de palmeira, que deve estar, imagino eu, que está extinta na região de Feira de Santana, e as pessoas faziam chapéus, faziam esteiras, faziam bocapios, ou seja, um conjunto gigante. Vocês não estão entendendo o tanto de utensílio que eram feitos com essas palhas. E também artigos de barro. Em suma, havia um viver muito forte numa região que a gente pode chamar semi-rural, uma região muito próxima de Feira de Santana, e um viver assentado em pequenas posses de terras, mas, sobretudo, assentado num uso livre das terras, das matas, daquilo que os antigos chamavam terras comuns, do comum. Né? Os antigos falavam, aquilo ali era no comum. O comum era uma terra que não estava cercada, que não tinha um proprietário efetivo. O que acontece ao longo do século XX é que os donos se adonam ainda mais das terras e expulsam trabalhadores, e esses trabalhadores caem na rua, né, para viver em cortiços, que aqui em Feira tinha um nome muito peculiar e muito ferense, tranca. Em 1932, na comemoração do centenário da instalação da Câmara, foi feita provavelmente Arnaud Silva escreveu um memorial sobre a cidade, e ele se refere ao lugar onde teria morado o casal como Bela Vista. E, de fato, se você ficar na frente da igreja matriz, uma das mais belas vistas da cidade é daquela região, então faz sentido. E Arnaud Silva fala de uma casa de pedras que ainda estava em ruínas naquele momento, naquela conjuntura, reitero, 1932, que estava em ruínas, teria sido a capela original e a morada do casal. Eles morreram, as terras ficaram devolutas ao Império e depois foram incorporadas ao patrimônio do município. E foram divididas, digamos assim, de maneira equânime entre os poderosos de Feira de Santana por um sistema de foro. Você pedia aforamento de uma terra. Então, os poderosos da terra, os que já tinham alguma coisa, porque dinheiro nunca cai para baixo, né? Dinheiro desafia a gravidade, né? O desafio à gravidade só cai para cima. Eu quero que me é por direito, que meus avós e pais sofreram nos peitos, pois calaram suas bocas, silenciaram todos os seus feitos, foram escravos e descontentes se juntaram ao bando de Lucas. Meu tio Nicolau teve sua cabeça cortada e desfilaram com ela presa no pau. E o Lucas sabia disso? Negro Lucas era primo. Lucas fugido, corre do tiro, espalha o medo, é seu direito.
queria o seu quinhão, pagou a preço de sangue, foi pego a preço de ouro, pois deram o mais alto lance pela vida do crioulo. Negro crioulo, olho de touro, ele se vinga, pegando língua. Negro crioulo, olho de touro, ele se vinga, pegando língua. Assassino, ladrão excomungado, famigerado, assim era Lucas chamado, pois José Cazumba foi traído, se juntou ao bando e escondido, entregou o Lucas que era temido. Lucas julgado e condenado, Lucas julgado e condenado, e na praça sobre aplausos do povo foi invocado. Lucas nasceu escravizado, né? Os pais de Lucas eram escravizados. Lucas nasce escravizado. Se diz que os pais dele eram africanos, me parece razoável isso. Ele fugiu do seu senhor e viveu um certo tempo trabalhando com enxada, fazendo pequenos serviços, vivendo de caça. É um período em que a província da Bahia estava muito conflagrada, tinha muitas disputas no meio da classe dominante, tem uma grande rebelião chamada de Sabinada, e a maior rebelião escrava do Brasil acontece também nesse período, que foi em Salvador, a rebelião dos Malícios, a revolta dos Malícios. Portanto, é um período em que talvez o senhor de Lucas e a polícia, em suma, os órgãos de segurança, para usar um termo contemporâneo, não se preocupavam muito com a figura dele. E ele pôde viver durante cerca de uma década, ele pôde viver sem precisar de, digamos assim, de alternativas mais radicais. Provavelmente esse clima mudou, né? É uma injunção que eu faço. No documento não tem como eu concluir nada, mas eu estou fazendo a injunção. Provavelmente esse clima mudou e Lucas passa a ter uma atuação enquanto escravizado, fugido. Repare, quando um escravizado foge, ele já cometeu um crime, ele já é criminoso, porque ele está negando o direito mais sagrado que existe para o liberal, que é o direito à propriedade. O senhor dele não tem direito o senhor dele não tem direito a explorá-lo, a usar o corpo dele do jeito que quiser. Ele está negando, né? Eu gosto de dizer que Lucas formou um quilombo volante. A gente está acostumado à ideia de um quilombo com um lugar fixo. Acontece que Feira de Santana talvez não se adequasse tanto a um quilombo como lugar fixo por conta do perfil das propriedades rurais. Ele teria que conflitar muito mais. Provavelmente, Lucas finalmente é pego e morre enforcado. Bom, o que é que acontece pós-Lucas? Os dominantes, os escribas, que quase sempre vinculados às classes dominantes, produzem uma imagem de Lucas muito associada a um discurso da criminologia do final do século XIX, muito informado por essa leitura. Os caras começam a produzir uma monstrualização de Lucas, inclusive incorporando a Lucas crimes que ele não cometeu, ou pelo menos que não está no processo, né? Então, o que é que acontece com Lucas? Ele vira uma espécie de herói do não. É o cara que, assim, tudo que é de ruim de Feira de Santana associa-se à figura de Lucas da Feira. Ao tempo em que essa construção imagética, essa construção historiográfica ganha robustez, há uma anistia aos donos de escravizados. Porque um fato concreto é, se Lucas não é escravizado, ele não tem como ser escravizado fugido. Esse é um fato concreto. Ele só é escravizado fugido porque, antes disso, há uma condição não natural, mas naturalizada, de escravizado. E aí os caras começam essa longa construção, que é uma construção racista e que eu acho que atravessa o imaginário de Feira de Santana. Essa longa construção, ela é com o objetivo de instituir, no plano simbólico, o direito à escravidão. É uma forma que tem da cidade dizer assim, a escravidão foi justa. Lucas é que é o bandido, não os senhores. E é absolutamente lamentável. Felizmente, e muito felizmente, graças sobretudo aos poetas, ai da cidade se não tivesse poetas e loucos, né? Mas não apenas aos poetas, poeta de todo tipo, inclusive os poetas do teatro, a figura histórica de Lucas começou a ser revisitada.
né? E sendo ela a figura revisitada, e, sobretudo o tempo dele sendo revisitado, lhe permite, não é, repare, um dia me perguntaram, você absolveria Lucas? Eu falo, mas Lucas não está em julgamento. Primeiro, historiador não julga, não é a função do historiador. Não é absolver Lucas, é entender Lucas no seu tempo. Tem coceira no furico. Tava pensando que minha cabeça é a tampa do teu pinico. Tem um bando de jumenta bagunçando no galinheiro. Não se vê o Flash Gordon por causa do padinheiro. Seu Elpidio! Sim. Vive nas duas Américas, a barbearia do seu Tonhão. Mas cuidado, se no comércio sabem quem tu é e pra que tu veio, arrancam teu couro e fazem gibão. Aquela corrupção mais deslavada de distribuir posses urbanas entre os apaniguados, essa rolava a vontade de construir, de fazer, de calçar rua onde você tem várias casas, essa era uma festa, né? Parece que algum tipo de conflito houve entre os que estavam habituados a ocupar a intendência, porque havia um certo revezamento. E esse conflito aconteceu, com certeza, ali por volta de 1920, entre o Bernardino Bahia e o Augustinho Frois da Mota. Ao que parece, ali por volta de 1928, tem algum tipo de tensão, e eles chamam o nome de fora, porque é estranho, o Elpidio da Nova, literalmente, é o único prefeito de Feira que não tinha relações familiares fortes aqui em Feira. Porque mesmo aqueles que eventualmente nasceram fora de Feira, como é o caso de Colbert Martins e de José Falcão da Silva, eles tinham relações familiares muito sólidas em Feira, né? O Colbert Martins nasceu fora por uma contingência da família dele, mas todos eles tinham o que é comum, né? O que é mais factível, prefeitos terem alguma relação ou morarem há muito tempo no lugar. O Elpidio da Nova não tem nenhuma coisa nem outra, então muito provavelmente teve algum tipo de tensão lá, que eu não sei qual foi, não tem nenhum documento que me indique qual foi, e eles optaram por chamar, vamos dizer assim, um neutro, né? Vamos botar um aqui que a gente não precisa brigar, e botaram o Raimundo Elpidio da Nova como prefeito. E ele tem uma gestão muito tranquila também, não faz coisas como os outros, não é uma gestão extraordinária, também não é uma gestão ruim. Depois ele se afasta, sai de Feira, inclusive, o que também não é comum, né? Esses prefeitos costumam ficar perambulando ali pela cidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei que ele tinha sido prefeito de Feira para um dos netos dele, o cara se surpreendeu. Eu falei, eu nunca soube disso. Eu falei, não, ele não só foi prefeito, como ele foi o primeiro. Né? Mas eu nunca soube dele, nunca falou disso. Então, assim, parecia que foi uma função burocrática, um negócio assim, um momento que ele passou aqui em Feira. O que é, de fato, estranho, porque era uma disputa, a intendência gerava grandes disputas. O que traz tanta preocupação para um rapaz de tão boa feição? Olhe, se a mulher não te dá alegria, rapaz, vamos ali na boemia. Lá também você encontra delícias, tal qual aqui na padaria. Seu padeiro, por favor, traz café aqui para os meus dois amigos, porque agora eu vou contar o que tem me afligido. De onde eu venho, mulher não é problema, rapaz. Basta estalar os dedos que me aparece uma dezena. Mas minha peregrinação não é pequena. Vim de longe e aqui já passei na feira, na igreja e no cinema, procurando o doutor Elpidio para me dar o veredito e resolver meu problema. Meu amigo, essa sua história não é mero conto. Eu conheço esse fulano. Talvez o delegado que prende delinquentes ou o médico que cuida dos doentes.
Não. Olha, eu não sei se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro. Toninho, não lembra do doutor Elpidio, resolvedor de problema de bêbado, quenga e mendigo? Como seu fiel escudeiro, teu corno da feira inteira conhecido. E que pode ser o guia do teu destino. Mas o que te aflige, rapaz? Eu vim com ele ter um assunto de bom grado. Pedir sua ajuda para desossar um pato. É que eu sou dono dessas terras que pisam e que vim reclamar minhas terras que primeiro o Estado tomou e que vim me apossar. Pois eu sou descendente do dono das terras de todo esse lugar. Tá variando? Essa história eu conheço. Sim. E essas terras foram compradas por muitos dos tropeiros que por aqui passaram. Foram passando, ficando, seus filhos criando. Essas terras foram resgatadas pelo conselheiro Franco. Eu já ouvi falar. Senhor Luiz Antônio Pereira Franco, juiz de direito tratado com gratidão por ter de volta as terras do meu quinhão. Ô Toninho, o homem tá achando mesmo que as terras são dele? Então, meu padrinho, que era vaqueiro, tentou reaver estas terras que ao meu bisavô pertenceu primeiro. Mas Dom Pedro, muito astuto, calou com a quantia de dinheiro. Essa história não me é estranha. Me conte um pouco mais, que eu te ajudo nessa façanha. Então, meu padrinho foi com o Dom Pedro tentar falar. Parou em frente à sua hospedaria, então falou pra ele, meu padrinho, esquecer a situação. Dei um saco de dinheiro e ordenou que inventasse um enredo pros outros vaqueiros que, vendo o dinheiro sendo jogado, começaram a correr de um lado pro outro e esperando também receber uns trocados. Feira de Santana é uma cidade de muito movimento. Os divertimentos em Feira de Santana, eles vão desde o Campo do Gado, com o samba de roda, a viola, as fogueiras. Tinha uma grande fama por sua Feira do Gado, muito famosa. Inclusive, Dom Pedro, quando esteve aqui, visitou a Feira do Gado e, inclusive, conversou, né, existem alguns registros do seu diário, que ele conversou com alguns vaqueiros, perguntando sobre as boiadas. O vaqueiro, lá no Campo do Gado, disse para ele que ele queria que Dom Pedro fosse mais próximo aqui à cidade, que ele sendo mais próximo da cidade, eles teriam uma vida melhor, né? Seria mais desenvolvido, uma região mais desenvolvida. No diário, né, pelo menos as informações que a gente tem essa passagem importante dele no Campo do Gado, conversando com os populares, no movimento, porque essa viagem compunha uma viagem maior, né, pelos sertões nordestinos. Inclusive, Dom Pedro deixou um valor destinado para a construção do futuro hospital. Ficou acertado entre as pessoas da comunidade que viria a se chamar Dom Pedro II. E é esse hospital que a gente tem até hoje. Minha família por aqui sempre esteve. Há muito tempo, mas de nós também tentou. Fez de tudo para se aproximar do imperador. Maria Quitéria se chamava. A guerreira Medeiros? Mas ela foi heroína, rapaz? Sim, ela também clamava pela independência. Mas não foi só por isso que a Quitéria batalhou. Por uma outra causa, ela foi ter com o imperador. A perreada foi vingar o seu quinhão perdido. Derrubou cavaleiros, boiadeiros e bandidos. Vestida de homem para não ser reconhecida. Nossa soldado Medeiros foi uma grande defensora do que do meu sangue tenho por direito. E isso é de provar.
é o que mais tenho feito. Maria Guerreira de São José, das Itapororocas, na guerra valente, luta de frente, vila tenente nas guerras de outrora. Do que me adiantou o sono de alferes que o imperador ordenou? Ah, dinheiro maldito que me renegou. Ao descobrir sua intenção, não lhe restou outro destino, Senão, desagrado, agonia, perdição. Com fim da sua cinta e ao final de sua vida, sem herança no enterro, só a filha. nem mais um só vivente a prestar homenagem a quem tanto guerreou. Caminhos da feira, em frente à igreja, caminhos que levam à rua direita, caminhos da feira, em frente à igreja, caminhos que levam à rua direita. Olha, foi a freguesa! Olha o fumo de rolo, quem vai querer? E aproveita que hoje tá um conto de réis mais barato, gente. É só hoje, aproveite um conto de réis. Olha as buchas pra tomar banho, bora levar, freguesa! Mulher bonita não paga, mas também me leva. Caminhos da feira, em frente à igreja, caminhos que levam à rua direita, caminhos da feira, em frente à igreja, caminhos que levam à rua direita. Tem caça de todo tipo, pacacuti, tatu, coelho, preá e mocó, de boi assada e tem até macaco seco que se come com angu. Caminhos da feira, em frente à igreja, caminhos que levam à rua direita, caminhos da feira, em frente à igreja, caminhos que levam à rua direita. Tem requeijão e manteiga, coco seco e rapadura, carne de sol, fome, alho e frutas tem com fartura. Lá também você encontra todo tipo de verdura.